Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos colocar debaixo da proteção de Nossa Senhora, pedindo o seu auxílio e a sua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que a Virgem Maria, São José, nossos anjos da guarda, os santos de devoção intercedam sempre por nós, por esta noite de estudos, e que nos coloquemos constantemente sobre a presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então nós vamos dar continuidade ao tema que estamos tratando nesses encontros, que é sobre os temperamentos. Nós já falamos na semana passada sobre 2 temperamentos e comentamos sobre o temperamento melancólico e fleumático. Iniciamos pelo fleumático, em seguida falamos do temperamento melancólico. E vimos que estes 2 temperamentos, eles são de aporte mais frio. Então, eles têm uma reação um pouco mais lenta. Demora para reagir, vamos dizer, demora para pegar na partida, né? Então, eles até tentam pegar na partida, mas a reação ela é um pouco demorada. Já o temperamento que nós vamos tratar hoje, que são 2 temperamentos, o colérico e o temperamento sanguíneo, eles são temperamentos rápidos e de reações quentes. Então, ali a partida pega muito fácil, né? Mexeu, eles reagem com maior facilidade. Então, tendo visto já esses 2 temperamentos mais frios, vamos falar dos 2 temperamentos mais quentes. E na próxima semana nós vamos fazer uma explanação também sobre os temperamentos, que depois no final eu faço uma breve apresentação da ideia que nós trataremos na próxima semana. Certo? Então, continuando a falar sobre o temperamento, então vamos começar falando agora pelo temperamento colérico, né? O grande temperamento. Então, quem são os patronos do temperamento colérico? Então, nós temos muitos santos, né? Eu vou mencionar aqui pelo menos 4 santos. Então, nós temos um dos grandes santos que é de temperamento colérico, que é São Francisco de Sales. Não é Francisco, é o Francisco de Sales. Francisco de Sales era um santo do século XVI, na história da igreja, que inclusive escreveu uma obra muito interessante chamada Filoteia. São Francisco de Sales, ele foi bispo na cidade de Genebra. Então, naquele contexto em que aconteceu a Revolução Protestante, Martinho Lutero, do outro lado nós tínhamos Calvino, que foi um dos grandes expoentes do protestantismo, e Calvino, ele se rebelou contra a igreja. E foi em Genebra que aconteceram, assim, vamos dizer, as maiores atrocidades contra a fé cristã, porque Calvino mandou quebrar as imagens nas igrejas de Genebra. Então, depois São Francisco de Sales vai para Genebra
e faz um processo de restauração na cidade de Genebra, de tal modo que quando ele chegou em Genebra, São Francisco de Sales, ele foi bispo, tinha 100 católicos. Quando ele saiu de lá, só restavam 100 protestantes, porque ele trabalhou num processo intenso de conversão. E a principal obra que São Francisco de Sales escreveu foi uma obra chamada Filoteia. Filoteia é uma obra que ele escreveu para leigos, de como os leigos podem chegar à santidade. Não é uma obra que foi escrita para padres e bispos. Essa obra foi escrita para leigos. Os destinatários dela são leigos. E lá São Francisco de Sales apresenta como chegar à perfeição, à vida cristã. Muito interessante esta obra. Então, e São Francisco de Sales, sendo, né, uma pessoa colérica, o colérico ele tem uma cabeça muito prática. Ele não divaga. Por exemplo, se você pegar uma obra de Santa Teresa, a prova de que Santa Teresa é sanguínea é a obra dela. Tudo sem ordem. Tudo confuso. Não que a santa seja confusa, mas assim, ela não tem uma sistemática, uma ordem de elaboração do conteúdo. Ela começa a falar de um assunto, depois passa a falar de outro assunto, no meio do caminho ela chega e diz, mas por que eu estou falando disso? Né? E daqui a pouco ela mesma, então voltando ao princípio daquilo que eu queria dizer, então o sanguíneo é muito assim. O sanguíneo ele é uma pessoa que divaga facilmente. Ele não tem um objetivo. Ele muito facilmente ele se perde pelo caminho. E a obra de Santa Teresa é assim. Ela vai escrevendo, ela não é uma escritora como o Santo Tomás. Ela nem queria escrever as obras que escreveu. Mas você vê que a obra escrita por ela, embora fosse uma santa, uma grande santa, né, que alcançou assim uma sabedoria genial através das suas obras, é uma pessoa que facilmente se divaga. Digo isso por quê? Porque quando a gente pega uma obra de São Francisco de Sales, ele trabalha ponto por ponto. Então um dia nós podemos, por exemplo, estudar a obra Filoteia, que é como um leigo chega à santidade. Nós podemos pegar ela aqui e esmiuçar, e vocês vão ver como ele vai ponto a ponto trabalhando e se dedicando para que a gente chegue àquela perfeição. Um outro santo colérico foi Santo Inácio de Loyola, também do século XVI. Santo Inácio é o fundador dos jesuítas. Então, nós devemos muito, porque foram os jesuítas que vieram para o Brasil e pregaram o Evangelho, né? Então, nós temos aí Santo Inácio. E Santo Inácio foi o autor dos exercícios espirituais, né? Hoje, nós temos aí as grandes casas de retiro inaciana, que são fiéis àquilo que Santo Inácio de Loyola propôs. Os exercícios de Santo Inácio são uma coisa assim extraordinária. Ele propõe os exercícios através de 4 semanas, onde ele vai meditando em cada semana alguns aspectos, que não convém destacar e relatar aqui, mas é muito interessante esta obra de Santo Inácio. Então assim, se vocês forem pegar livros de grandes autores espirituais que falam sobre meditação, é Santo Inácio de Loyola, grande, né? Um outro santo colérico, Paulo de Tarso, São Paulo. Então, se você pega, então, São Paulo, a valentia de São Paulo, a coragem de São Paulo, um homem destemido, valente, enfrenta tudo. Então, São Paulo é de um temperamento mais forte, colérico. Nós temos um outro grande santo do nosso tempo, né, colérico, o São Padre Pio de Pietrelcina. O Padre Pio era colérico, né? O Padre Pio não era nem um pouco simpático, né? Então, acho que o filme dele expressa bem aquilo que era o Padre Pio. O Padre Pio era um homem de um gênio forte, né? Então vejam, um outro santo colérico, São João Bosco, né? O São João Bosco, fundador dos salesianos, ele inspirou a sua congregação em São Francisco de Sales, porque ele viu, né, como São Francisco de Sales moldou o seu temperamento, transformou o seu temperamento
E ele, cuidando da juventude, ele era o pai da juventude, né? Se tornou um grande santo justamente. E os colégios hoje de São João Bosco se devem justamente porque ele foi um homem que entendeu que ele precisava controlar o seu temperamento para conseguir falar com os jovens. Porque jovem cai, levanta, fraqueja, cai. Todos nós que já passamos pela juventude sabemos que a juventude é um tempo, a adolescência, a juventude é um tempo onde a gente vacila muito, não vacila? Né? Então ele tinha que ter uma paciência para com a juventude. E ele precisou procurar essa paciência através de uma virtude, né? A paciência é uma virtude, e foi inspirado em São Francisco de Sales. Então aqui eu mencionei 5 santos, né? Então é mais fácil achar santos coléricos do que fleumáticos, né? Vocês viram? Fleumático a gente procura. Talvez o terceiro, eu falei semana passada de 2, né? Que foi Santo Tomás de Aquino e Santo Abraão. Talvez se a gente procurar, quem sabe tem um terceiro aqui, né? Mas é mais difícil, eles estão em extinção. Muito bem, vamos lá. Então, assim como nós falamos que o fleumático é um temperamento de aporte frio, e nós vimos qual é a estação do fleumático? O inverno. E qual é o elemento da natureza? A água. Depois, nós falamos do melancólico. A estação do melancólico é o outono, quando as folhas começam a cair, tudo começa a ficar triste. E o elemento terra, né? Você fere o melancólico, é como você colocar uma estaca no chão, ali você deixa uma marca. Pega uma estaca e bate na água e tira. Em segundos a água parou, acabou, né? Agora pega uma estaca e finca na terra e tira. Você vê que fica toda a marca ali. Assim é o melancólico. Você feriu, marcado está. O fleumático você bate, tira, nada, não acontece nada, né? Não fica nada. O colérico, então, o elemento é fogo, né? Então, o colérico é uma fogueira, na verdade, né? E a estação do colérico é o verão, quando tudo é muito quente, né? Intenso. Quem são os coléricos? Os coléricos são pessoas que possuem qualidades expansivas. E, inversamente, não são pessoas muito envolventes. Os sanguíneos também possuem essa característica de serem expansivos. Só que os sanguíneos são mais envolventes. Os coléricos não se envolvem muito. O colérico é uma pessoa de uma capacidade de liderança muito grande. Então, se você tem uma pessoa colérica no grupo, normalmente você pega num grupo de crianças, quem sempre vai liderar a criançada não é o fleumático. O fleumático, coitado, vai só obedecer. No meio da criançada, quem vai mandar é o colérico. Ele que vai ditar as normas do que nós vamos fazer. Do que nós vamos brincar, eu decido. O fleumático não decide nada, coitado. Ele brinca do que o pessoal achar melhor. Então, a estação do colérico é o verão. Por quê? Porque é uma estação que chega mais forte e se impõe. Assim é o colérico. O colérico que impõe a ideia dele e a ideia dele tem que predominar. Porque tem que fazer valer o que eu pensei. Porque o que eu pensei é o melhor. O que vocês decidiram aí, embora seja muito bom, mas desculpe, o que eu pensei está definido. Então, alguns elementos de técnica para que esse temperamento possa chegar à santidade. O colérico precisa buscar uma virtude, né? Então, uma das formas de o colérico crescer na sua vida espiritual é aprendendo a ser generoso. E de maneira muito especial, é através da esmola, na obra da caridade mesmo. Por quê? Porque o colérico precisa pensar em tirar alguma coisa para dar para o outro. Ele precisa olhar para o outro. Porque uma das coisas que o colérico tem inflamado dentro dele é o orgulho,
a autossuficiência e a raiva. Então são coisas intensas dentro de um colérico. O orgulho no sentido de que ele se considera muito bom, e a raiva no sentido de que você bateu, a coisa ferve em instantes. Ali a coisa reage muito rápido, por isso que ele é fogo, a mil. E com isso, como o colérico é muito rápido, ele tem uma resposta muito rápida para tudo, ele tende sempre a julgar todas as coisas segundo os critérios dele. Então aconteceu alguma coisa, ele já tem um julgamento pronto para aquilo. Ele já se senta num tribunal e julga tudo. Pá. Às vezes ele nem está conhecendo a situação de fato. Então, faz bem para o colérico esperar um pouco, né, para não fazer um uso equivocado, um juízo temerário das coisas. Então vamos apresentar as qualidades de um colérico e depois as suas fraquezas. Qualidades. Os coléricos são dotados de talentos, de uma forte energia. Então, o colérico tem energia para dar e vender. Tem sempre muita disposição. Enquanto o fleumático, uma coisa já cansa ele, o colérico não. O colérico quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Pá, né? O colérico tem uma grande força de vontade. Então, se o colérico se determinar pela coisa, ele vai à frente. Diferentemente do sanguíneo, que não vai muito tempo. O sanguíneo tem um problema, como nós vamos ver adiante, é inconstante. O colérico tem força de vontade. Se ele falou que ele vai chegar até aquela porta, se ele se decidiu, ele vai chegar até aquela porta. Ah, vai ter obstáculos. Não interessa, eu passo pelos obstáculos. Nem que ele se arrebente. E chegue lá estraçalhado, mas ele chega. O sanguíneo, se surgir imprevistos e dificuldades, ou se passar uma borboleta, ele já desvia o olhar. Porque o sanguíneo, como nós vamos ver, ele facilmente se distrai com tudo que ele vê. Ah, tô indo para lá. Ah, passou uma borboletinha, que bonitinha, né? E ele seguiu a borboletinha. Mas para onde você estava indo, criatura? Eu estava indo na direção da porta. Mas o que você está fazendo aqui? Ah, é verdade, eu comecei a seguir a borboletinha. Então volta para o seu eixo, né? Então depois nós vamos falar do sanguíneo, mas é a parte que eu mais gosto, eu acho, né? Falar de sanguíneos. E, na verdade, zoar com eles, né? Porque eles merecem ser zoados, né? Certo. Os coléricos são determinados, né? Colocou uma coisa na cabeça, eles são uma mula. Eles vão até o fim, né? São extremamente racionais. Então, o colérico, ele é bastante racional, ele não é muito sentimento, né? Enquanto a galerinha dos melancólicos e dos sanguíneos é tudo sentimento, o colérico e o fleumático já são menos sentimentos. O fleumático um pouco mais. O fleumático é mais insensível ainda do que o colérico. O colérico ainda, depois vocês vão ver uma fraqueza do colérico, vocês vão entender porque que o colérico é mais seco. Embora tenha um pouco mais de sentimento do que os fleumáticos, né? Os fleumáticos, eles não têm vida, né? Com o dó desse povo, né? Certo. Se tem uma coisa que colérico detesta, é perder. Ele não admite perda. Então, se você botar um colériquinho para jogar, ele vai ter que sempre vencer. Se você tem uma criança colérica, ela não admite perder. Ela chora, ela fica com raiva, ela quer que comece o jogo de novo, ela quer mais 5 minutos, ela quer a oportunidade porque ela vai vencer, ela tem que vencer e ela é a melhor. E depois nós vamos ver por que isso, né? Então, colérico ama competição, né? Colérico ama conflito, ele gosta de confusão, ele quer entrar para resolver conflitos, para intensificar conflitos, porque ele é fogo, gente. Ele veio para botar fogo sobre a terra, né? E fazer com que o mundo reaja. Enquanto no mundo do fleumático, tudo é muita paz, nós queremos tranquilidade, sossego, um fleumático fica muito incomodado com o colérico, porque ele vem com a energia dele e com o fogo dele para causar confusão. E para tirar todo mundo do conforto. Meu Deus do céu, para que esse infeliz está aparecendo aqui? Nós estávamos em paz. E de repente entrou esse infeliz aqui só para causar e foi embora, né? Então, os coléricos não gostam de perder tempo. Não gostam de perder naquilo que eles estão fazendo. E também gostam de competição.
Eles dão a vida dentro de uma competição. Nem que, como eu disse, eles se arrebentem, mas eles têm que vencer. Não admite perdas. O colérico tem uma sagacidade, uma esperteza muito grande, que é própria da própria compleição do temperamento. Ele ele cata as coisas muito facilmente. Enquanto o flemático está lá, né? Verdade. O colérico fala assim, nossa, idiota, agora que ele entendeu, né? Ele está lá assim, liga, dá partida nesse negócio, reage, né? Então, ele está lá. O colérico tem um raciocínio muito agudo, muito rápido, né? Então, mas tem defeitos, né? Então, qual é o defeito do colérico? O defeito do colérico é que ele quer analisar tudo. Ele detesta perder, ele não admite perder. Ele é muito independente, ele não gosta de depender de ninguém. Ele não quer precisar de ninguém. Então, é difícil um colérico pedir as coisas. O colérico olha assim, entre pedir para uma pessoa fazer aquela morte e fazer, e eu fazer, é melhor eu fazer. Porque eu vou ficar com raiva porque vai fazer errado. E vai fazer mal feito, não é? Quem é colérico sabe, nossa, olha, você pede para a pessoa fazer, faz desse jeito, do jeito mais... Daí ele tem que trabalhar com isso, né? Ele tem que entender que ele não é tão bom assim. E aqui está o problema do colérico, a independência, de ele achar que ele é independente. Então você precisa botar o colérico no lugar dele. Há um colérico no Antigo Testamento, era o rei Davi. O rei Davi era colérico, que compôs os salmos, né? O rei Davi, se lembra das batalhas do rei Davi? O rei Davi manda matar todo mundo, né? E o colérico, você precisa mostrar para ele que ele não é tão bom assim e que ele não é independente. Você precisa mostrar coisas óbvias para ele. Olha aí, já que você é tão bom assim, vai lá, colericão, e veja que o vaso que você está sentado para fazer suas necessidades, não foi você que fez, seu imbecil. Você precisa mostrar coisas lógicas. Você não é tão independente assim, você precisa das pessoas assim, porque ele acha que não precisa de ninguém. Você precisa mostrar para ele que ele precisa sim das pessoas. Você está comendo arroz aí, mas se não fosse alguém que tivesse colhido para você, você não estaria comendo. Mas ele vai tentar argumentar, porque ele nunca vai perder. Não, mas foi eu que trabalhei para conquistar meu dinheiro, para ganhar isso daqui, né? Ele sempre vai tentar encontrar um mecanismo para responder. Mas você precisa fazer ele enxergar a verdade. Olha, você precisa das pessoas, você não é tão independente, você precisa de cuidados, isso você precisa. Você não é tão bom quanto você pensa. O colérico precisa lidar com um defeito muito grande dele, impaciência. Para ele é tudo para ontem, né? Então faz bem perto de um colérico um fleumático, porque daí a gente aprende a amar, né? O colérico precisa tomar cuidado com o orgulho, né? E também tomar cuidado com a teimosia, porque ele é muito teimoso. Então, esses são os defeitos do colérico, né? Precisa aprender a perder, precisa aprender a precisar das pessoas. Eu preciso de você, você poderia me ajudar? Né? Então, pelas influências que a alma do colérico recebe, né, a sua reação é instantânea, né? Então, o colérico reage rápido. Então, como eu disse, a ignição dele é muito rápida. E a reação dele, ela é às vezes até física. O colérico ele não consegue esconder muito. Então, você vê pelo rosto dele que ele já mostrou se ele está satisfeito ou insatisfeito com aquilo que aconteceu. Assim, se ele está no fundo, por dentro dele, com a vontade de matar uma pessoa. Ele não vai fazer isso, se ele for bem controlado. E se ele for controlando pela virtude, ele olha, meu Deus, eu preciso amar aquela criatura. O Senhor amou, então vamos amar. Mas ela é digna de ser estraçalhada, né? Internamente ele pensa isso, né? Por que veio ao mundo esse ser, né? Eu devia estar em outro lugar. Faria mais bem. Então, o colérico precisa lidar com isso. É muita impaciência, gente. Muita.
é muita irritabilidade. Ele se irrita com tudo. Então, quem convive com colérico sabe que é uma pessoa irritadiça. Mais do que tudo, o colérico precisa aprender a se conhecer. Precisa muito buscar o autoconhecimento. Certo? Vamos lá para a vida espiritual do colérico. Então, as fraquezas do temperamento colérico precisam ser superadas através das virtudes. Então, ele vai precisar buscar virtudes para superar essas dificuldades. E quais são as virtudes para um colérico? Alcançar a perfeição. Primeiro, ele precisa buscar a virtude da paciência. E precisa buscar a virtude da humildade. Que na verdade são duas virtudes do coração de Jesus. Não é assim que a gente reza? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, o colérico precisa alcançar as duas virtudes do coração de Jesus, que é a mansidão, a paciência e também a humildade. A humildade para combater o orgulho e a paciência para combater a ira. Todos os temperamentos têm raiva, viu? Todos os temperamentos têm ira. Sanguíneo tem raiva, colérico tem raiva, fleumático tem raiva e melancólico tem raiva, porque isso é uma paixão humana. Só que no colérico, a raiva é um negócio intenso. Sabe aquele pincher? É o colérico. Entenderam? O colérico é um pincher. Tem raiva de todo mundo. Você olha para ele, ele já está assim, ó. Se você apontou a mão para ele para fazer carinho nele, ele já está assim. E mesmo que você seja amigo dele, né? O dono lá do cachorrinho, nossa, todo dia dá comidinha para ele. Ele tem raiva do mundo, ele tem raiva de tudo. Não se aproxime de mim. Ele treme, né? Vocês já viram aqueles pincher? Lá em casa nós tínhamos um pincher pequenininho, na casa da minha mãe, muito, muito, muito bravo. Gente, você não podia olhar para ele que ele já estava com o olho vermelho. Assim é o colérico. Um outro animalzinho que parece muito colérico é um cavalo não domado. Dá coisa para todo lado. Então, se o colérico não dominar o seu temperamento, é coice, gente. É pabo, respostas rápidas. E às vezes ele vai dominando isso, mas aí se um colérico convive com o melancólico, ele sofre um pouco. Porque o melancólico ele é sempre muito sensível. Então ele fala com o colérico responde às vezes normal para o colérico. Ele fala assim, nossa, o melancólico já entra dentro dele, daí fica o dia inteiro assim. Daí você chega de tarde, o colérico pergunta para o melancólico, o que você tem? O que aconteceu? Você viu o jeito que você falou comigo de manhã? O que eu falei? Olha só o seu tom comigo. Então, dada a sensibilidade do melancólico, nós coléricos temos que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o colérico normalmente ele tem respostas rápidas. Sim, não, pá, pá, pá. E aí os temperamentos mais sensíveis, o sanguíneo não tanto, mas os temperamentos mais sensíveis ficam assim pensando, nossa, por que ele falou desse jeito? Não, o colérico tem um problema, ele é raivoso, mas nem sempre ele está respondendo de maneira... não tem como dizer que não é um pouco agressivo, é sim, né? É um pouquinho agressivo o jeito de responder às vezes, né? Mas não é a intenção dele ser agressivo. Ele fala firme, rápido e pontual, certo? Então, coléricos, vamos tomar bons chás de humildade para mantermos a virtude desse coração maravilhoso que é o coração de Jesus. E também a mansidão, né? Gente, vamos entender uma coisa. Como que a gente adquire mansidão? Não é só para colérico isso daqui, mas sobretudo para. Eu aprendi o seguinte, o Royo Marin trata disso quando ele fala sobre a virtude da paciência. Então, nesse tratado da Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Royo Marin, tem uma parte que ele se dedica a falar sobre a virtude da mansidão. O Tanqueray, que é um outro tratado que eu já trouxe aqui, que é grosso assim também, ele se dedica a falar sobre isso. Então, os grandes mestres espirituais, grandes autores da mística cristã, eles tratam sobre esse assunto. Como conseguir conquistar a virtude da paciência. Não é fácil,
Por quê? Porque a virtude da paciência, ela precisa ser infusa. A gente pode adquirir uma paciência que é uma virtude humana. Então você começa a fazer esforços para ser paciente. Só que a nossa capacidade humana, ela é pequena. A gente vai tentando ser paciente, até que uma hora eu estouro. Eu não aguento mais. Não é assim? Acabou a paciência. Acabou, esgotou. Então por quê? Porque, calma, tá tudo bem. Eu só estou encenando, gente, não estou bravo não. É só uma brincadeirinha, tá? Por quê? Porque o limite dele é curto. Isso não é virtude da paciência que a pessoa estava conquistando. É uma virtude humana. Nós estamos falando de uma virtude infusa. Portanto, não é esforço humano, é graça. Tem que existir uma intervenção sobrenatural, tocar e transformar. Como isso acontece? O Roy Marin diz, só existe um mecanismo para se obter a virtude da paciência. Qual é? Rezar. Você não vai encontrar de outro jeito. Você tem que rezar. Se você quer ser mais paciente, reze. Então você vai fazer o quê? Você vai se colocar diante do Santíssimo, na sua oração pessoal em casa, vai fechar seus olhos, vai dizer, Senhor Jesus, vós que sois a paciência infinita, enviai ao meu coração a paciência, para que diante das contrariedades eu possa sofrer por amor de vós. Então você vai ter que fazer isso. Por que você vai ser paciente com o teu filho se você é muito irritadiço? Porque eu vou amar Cristo nele. Não é só por causa daquela pessoa. Por que eu vou ser paciente no trânsito? Porque eu estou amando Cristo nestes que estão aqui. Segurando, o sinal está verde, mas a mula não vai para frente. Né? E eu estou aqui parado esperando, porque eu preciso chegar no lugar. Mas tem uma pessoa parada que não está de certo mexendo no celular e não está vendo o sinal verde. E você fica irritado e... abre a janela. Não tem como você olhar para o sinal aí, não. E pá, irritadiço, pá. Então, como que eu vou aprender a amar essa bênção que está na frente, Padre? Então, Senhor Jesus, envie a sua paciência. Tá. Você vai rezar hoje de manhã, vai sair de casa para trabalhar e vai ter uma bênção parada lá no sinal. Aí eu quero ver a hora H. Não é? Quando você chegar lá na hora H e a bênção está lá parada. Então, assim, você vai ter que pedir. Se chegou na hora do trânsito, você ficou irritadiço, quando você chegar de noite para fazer sua oração pessoal, você vai falar o quê? Você vai olhar para a sua consciência, meu Deus, hoje eu tive a oportunidade de vos amar lá no trânsito, mas eu não vos amei. Por quê? Porque eu fui egoísta. Me perdoe. Dá-me a oportunidade de amanhã começar de novo. Começa de novo. Amanhã não vai ter um carro. Talvez vai ter um bicicleteiro. Ou talvez, não sei o que vai acontecer. Enfim. Amanhã pode ser que você saia de casa, 5 minutos atrasado, não vai ser um bicicleteiro. Não vai ser um carro. É o pneu que está furado. E para variar, não é só um, são 2. E só tem um step o carro. Né? E você não gosta de chegar atrasado. Mas vai chegar atrasado. E aí, qual é o primeiro movimento que surge? Ai, que bênção. O pneu está furado, vou trocar pneu. Né? Deus é muito bom. Não, evidentemente. O primeiro movimento que nasce é a irascibilidade, a raiva. Você fica irritadiço. Então, vamos lá. Jesus está me dando uma oportunidade para amar. Aqui, no meio dos pneus. Ele está me contrariando. Não me leve tão a sério, Jesus, né? É bom a gente dizer isso para Jesus, porque se ele nos leva muito a sério, quando a gente pede paciência, o que ele vai ter que fazer? Uma vez eu falei, gente, qual é
Qual é a diversão de Deus lá no céu? Nos contrariar. Ele lá no céu nos contraria. Ele não vai criar um bando de gente mimada para ir para o céu. Você quer isso, filhinho? Então tá aqui. Você quer uma balinha de iogurte? Eu vou mandar para você. Não. Ele nos contrariar. Então, a contrariedade é uma oportunidade para amar. Aceita. Mas não é fácil, né? O sangue ferve e a gente reage, certo? Vamos para alguns remédios práticos para esses serzinhos, né? Os coléricos. Então, coléricos precisam aprender, através da virtude da humildade, a combater a fixação das suas próprias ideias. Quando um colérico coloca uma ideia na cabeça, se ele tem convicção daquilo, gente, é muito difícil de arrancar. Coléricos precisam aprender a se reconhecer pequenos. Uma coisa que colérico não gosta é de pedir desculpas, né? Então, se você sabe equivocado ou que você agiu mal, peça desculpas. Mas isso daqui é difícil, gente, para um colérico. Porque ele vai ter argumentos para mostrar que ele não estava equivocado. Ele estava certo. Então, se você está errado, reconheça com franqueza que você está errado. Pronto. Eu errei. Mesmo que doa um pouquinho, vai doer. Num fleumático isso não dói. Num colérico isso dói muito. O fleumático está de boa. Não, eu errei mesmo. E você está falando na cabeça dele. O problema é que o colérico, se ele reconhece que ele está errado e pede, lá dentro dele ele fica se argumentando consigo. Não, mas eu não estava tão errado assim, porque... mas tudo bem, eu pedi desculpas, mas tá. Mas ele fica sofrendo um pouco com aquilo, porque ali é intensa a coisa, né? Coléricos reconheçam sempre a sua imperfeição, porque o colérico, ele tende a ficar criticando muitas pessoas, né? Então, olhe para as pessoas e veja que você pode errar, como todo mundo erra. O colérico dos temperamentos é o mais difícil de admitir erros. Sanguíneo admite, embora ele já bate nas costas e segue. Ele não gosta de admitir. Mas ele, se você falar que ele errou, ele aceita e bate nas costas, ele muda de assunto. O colérico, dentro dele, ele fica internamente se justificando e se culpabilizando. Fleumático, nada, né? O melancólico sofre interiormente também. Então, qual é a maior mortificação para o temperamento colérico? Ira. Segure a sua ira. É a maior pedra do seu caminho. Raiva, raiva, raiva. O colérico, ele está assim, ó. Se eu estou aqui, ele já está pronto para combater todo mundo. Se vocês ameaçarem ataque, eu vou para cima. Ele é assim, gente. Ele está pronto para o combate. Ele acha que o mundo inteiro está contra ele. E ele tem que estar pronto para reagir. É o pincher. Estão tentando armar uma para mim. E eu preciso reagir. Certo? Então, coléricos precisam aprender a docilidade, mansidão, paciência. É o processo mais difícil do colérico. O que é aconselhável para o colérico, segundo o Royo Marim? Quando o coração de um colérico começa a palpitar, porque ele está irritado, aprender a encomendar a Deus as suas irritações. Senhor Jesus, eu vos ofereço esta irritação. Eu não quero responder. Eu quero me controlar. Por amor de vós. Não é simplesmente para você ser uma vaquinha de presépio. Você precisa fazer as coisas certas pelas razões certas. Eu vou me controlar por quê? Qual é a causa final que eu vou me controlar? Cristo. Eu quero me controlar por causa de Cristo. Não é para ser vaquinha de presépio. Ele é tontinho agora. Não responde mais ninguém, né? Agora ele virou fleumático.
Não, não é bem assim. É, é para ser santo. Então, vou me controlar, não vou reagir. Talvez isso vai causar algumas pedras no meu rim, né? Isso vai causar problema no meu estômago, no meu intestino. Em algum lugar esse negócio vai ter que somatizar, né? Então, tá bom. Se o Senhor quer me levar para a cruz desse jeito, eu aceito. Então, às vezes, para um colérico, é bom ele ter um saco de pancada, que não seja nenhuma pessoa, né? Então, para ele dar umas pancadas quando estiver com raiva. Sabe, uma baguete também ajuda um colérico. Sabe baguete? É aquele negócio que o pessoal usa para nadar? É tipo espaguete. Você pega aquilo lá, vira ele assim e bate no chão, para jogar a raiva para fora. Então, você põe a cabeça da pessoa que você está com raiva ali, no chão. Você pode pegar até uma foto dela, talvez, né? Então, coloca... Ué, gente, isso é uma técnica terapêutica para você... eu preciso jogar essa raiva para fora. Eu não posso lá matar a pessoa. Então, eu vou botar a foto dela aqui e vou jogar um pouco da minha raiva para fora. Não é tanto na pessoa. Eu quero jogar minha raiva no comportamento dela. Então, ela me falou uma coisa que é mentira. Eu estou com raiva dela por causa daquilo. Eu não quero bater na pessoa. Eu quero bater no comportamento dela, que foi ter dito que eu disse aquilo que eu não disse. Então, desce o baguete. E é gostoso porque faz barulho. Pá, 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 pá. Pronto. Tá mais tranquilo? Tô. Melhoras. Isso faz muito bem, viu? Eu digo porque é uma técnica que eu usei bastante já, né? É sério. Faz muito bem. Você fica numa canseira dos braços, enquanto não acabar a energia e a raiva, você joga para fora. Dorme numa paz. Por quê? Porque aquela emoção, aquele sentimento que estava ali, você jogou para fora. E eu não quis matar a pessoa. Você não, entenda, não tem pecado nenhum nisso. Você tem uma emoção, você não está batendo e agredindo a pessoa. Você está jogando aquela raiva para fora, que é um sentimento, uma emoção, que é o que São Francisco de Sales fazia. O que ele fazia? Arranhava a mesa. Então chegava aquelas infelizes, daquelas mulheres, que eu falei já na semana passada, ou retrasada, ele sentia muita raiva, e ele arranhava a mesa. Eu não posso, então vou jogar minha raiva para fora. Embora a vesícula dele, pedra no rim, para todo pé, ele era uma pedreira, gente, né? São Francisco de Sales. Então nós temos que controlar a nossa raiva. Ninguém é obrigado a conviver com a nossa raivinha, né? Então, Senhor Jesus vai nos mantendo no poço de mansidão. Colérico, gente, precisa aprender a aceitar humilhações. Se tem uma coisa que colérico não detesta, é você humilhá-lo diante dos outros. Isso marca ele profundamente. Enquanto o sanguíneo vira chacota da galera, ele gosta de ser humilhado, às vezes porque ele vai ser o centro das atenções, porque ele quer ser isso, centro das atenções. Você joga o sanguíneo no meio da roda, ele está feliz. Você está zoando com a cara dele, mas ele, obrigado, gente. Por quê? Porque eu sou o centro das atenções, ele quer isso. O colérico não. O colérico, se você humilha, ele cria ranço e raiva de você. Como também o melancólico. O melancólico também não gosta de ser exposto. O colérico deve abandonar os critérios dele, né? Isso é justo, isso não é justo, porque para ele tudo tem que ser justo, justo, né? Então, o colérico precisa fixar os seus olhos em Deus e aprender a ter um perfeito autodomínio de si mesmo, que leva tempo, não é um trabalho fácil. Na prática da humildade e da doçura, que são duas virtudes, o colérico vai aprendendo a enxergar as pessoas. Então ele vai ter uma sensibilidade maior para com as pessoas e não vai ferir tanto as pessoas. Porque o colérico fere sem perceber às vezes. Ele passa que nem um trator por cima de todo mundo. E vai ferindo todo mundo. Então, colérico, à medida em que você for conquistando a virtude da humildade e da paciência, você também vai aprendendo a enxergar as pessoas,
a olhar para as pessoas, a ter uma caridade para com o próximo, né? E não vai ficar fixado tanto somente nos seus interesses. Por fim, qual é o motivo dos coléricos serem agressivos? Sabe qual é a grande verdade? Que o colérico, no fundo, só quer uma coisa. E quer ser amado, gente. É verdade. Então, eles acham que não se bastam, que se bastam. No fundo, eles querem ser amados. E o que eles fazem? Olha o que o Rui Marinho diz aqui, que é fantástico para os coléricos. A batalha fundamental do colérico é com a visão que ele tem de si, mesmo sendo inadequado. Então, o colérico tem uma visão de si um pouco deturpada. Trata-se de um sentimento secreto e profundo de inutilidade. O colérico tem muito medo de ser inútil, por isso que ele quer mostrar o potencial dele. Ele está pronto para tudo. Se eu não estiver sempre certo, assim pensa o colérico, se eu não tiver sempre a solução para todos os problemas, se eu não tiver sempre no poder, os outros irão me rejeitar ou me ferir. Então, ele busca ali um mecanismo de proteção. Tem muita gente que eu desejo muito ser colérico, como eu queria ser colérico. Gente, não deseje isso, né? Porque para um colérico é muito difícil conviver consigo. Enquanto o melancólico tem aquela tendência a se vitimizar, o colérico se reconhece impotente, né? E sempre com muito medo de ser ferido. Por que um pincher reage? Porque o pincher está com medo de perder alguma coisa imediata que você vai dar para ele. Então, ele está ali pronto para se defender, para se proteger. Este é o mecanismo que ele utiliza para a sua proteção. Um recurso necessário para o colérico, quando se sente irritado, é fazendo algumas coisas. O que coléricos precisam fazer? Atividades manuais. Por exemplo, andar de bicicleta, golpear um saco de pancadas, né? Ler um livro agradável, ouvir músicas, se retirar imediatamente e não ceder. Então, se ele está com muita raiva, saia do lugar onde você está. Porque ali, se a pessoa voltar a perguntar alguma coisa, você vai responder grosseiramente. Então, saia. Vou dar uma volta de bicicleta e me deixe em paz. Não me ligue. Então, deixe ele andar 30 quilômetros para ele jogar essa raiva para fora. Quando ele voltar, ele já está mais mansinho. E onde você está indo? Não te interessa. Nossa! Onde você vai? E pega a bicicleta e vai atrás. Não vai, deixa. Deixa ele andar de bicicleta, dar soco num saco de pancada. Por quê? Porque ele precisa, naquele momento, se retirar. Porque o negócio ali está pegando fogo. Você vai mexer com a fogueira? Não. Afasta. Deixa a fogueira, ela baixa. Ela demora. Não é que nem o sanguíneo. Que a fogueira... Acabou. O colérico, não. A fogueira é que nem esse canavial. Pega fogo... Demora uma noite inteira para apagar. Quando não vai 2, 3 dias, a coisa baixa. Certo? Por fim, então, esses são os nossos amigos coléricos, né? O colérico é muito bom para resolver problemas, gente, de fato. Porque ele sempre tem uma visão mais aguda sobre a coisa. Então, ele gosta de resolver problemas, né? Enquanto outros temperamentos querem distância de problemas, coléricos gostam de solucionar conflitos e problemas. Muito bem. Este é o colérico, temperamento colérico. Então, nós encerramos aqui os nossos irmãos coléricos. Leiam bons livros, ouçam música, andem de bicicleta, golpeiem uns sacos de pancada, quando precisar, né? Para liberar o fogo que está ali dentro, para acalmar o coração. Vamos falar então agora dos nossos irmãos, alvo de todo o nosso encontro, os sanguíneos, né? Gente, os sanguíneos são, de fato, um fenômeno, né? Interessante, né? Quem são os patronos, né, dos sanguíneos?
Então vamos elencar alguns santos. Nós começamos pelo apóstolo São Pedro. O apóstolo Pedro, né, nada mais, o primeiro papa, é um sanguinão, é aventureiro. São Pedro é alegria, né? Valentia, mas ao mesmo tempo é um covarde, né? Senhor, eu irei contigo até onde que tu fores, eu irei até a morte. Daqui 5 minutos está negando para uma mulher na porta do templo, né? Então, São Pedro. Santa Teresa de Jesus, né, doutora da igreja, sanguínea, né? São Felipe Neri, né? O grande São Felipe Neri também era de temperamento sanguíneo. Nós tivemos um santo recente, o Papa São João Paulo II era sanguíneo, né? Então nós temos o nosso grande Papa São João Paulo, que era muito sanguíneo, só alegria, né? Mas era um homem muito virtuoso, né? Nós conseguimos ver quanto São João Paulo II era um homem extremamente virtuoso. O sanguíneo, dos elementos da terra, sanguíneo é ar. Acabou. E a estação é a primavera, quando tudo é belo. As flores, tudo é colorido, tudo é lindo, né? Então, o sanguíneo, quem são? São pessoas envolventes. São pessoas que gostam de conversar, são pessoas que gostam de abraçar, são pessoas que chegam, eles marcam o lugar onde eles estão, são falantes, eles gostam de conversar. Normalmente, sanguíneos falam sem pensar. Quando vê, já falaram demais. Aqui está o problema desses. Sanguíneos são pessoas avoadas, né? E ao mesmo tempo são pessoas muito extrovertidas, são pessoas bastante extrovertidas. Então, enquanto o melancólico e o fleumático são mais introvertidos, o colérico e o sanguíneo são mais extrovertidos. Muito mais são os sanguíneos, né? Como eu disse, a estação do sanguíneo é a primavera, porque é uma estação que marca e diz para que veio, né? Eu cheguei para deixar a natureza bela, né? Depois de ter convivido com o inverno. Elementos para a prática da virtude dos sanguíneos. Então, alguns elementos já para pontuar para os nossos irmãos sanguíneos. Sanguíneo não gosta muito de rezar, gente. Ou se gosta de rezar, gosta de oração rápida. Eles gostam de se livrar. Então, sanguíneo não gosta muito de fazer meditação, por exemplo. Bota um sanguíneo para ficar 30 minutos fazendo uma meditação da imitação de Cristo. Misericórdia! Enquanto o melancólico pode ficar até 1 hora ali, porque ele consegue perscrutar cada detalhe. O sanguíneo, ele gosta de coisas pontuais e rápidas, para se livrar das coisas. Então, um aspecto que o sanguíneo precisa olhar é aprender a gostar de rezar. O sanguíneo não gosta muito de rezar. Quando eu estou falando de oração, sempre lembre da oração da meditação, de parar, de meditar. Não, o sanguíneo é muito ativo, né? Ele gosta de estar envolvendo, ele gosta de estar com todo mundo, né? Então, o lugar que o sanguíneo precisa ir para rezar, nós já vamos ver. Porque nem todo lugar é bom para o sanguíneo. Porque você bota o sanguíneo para rezar numa igreja, ele vai ficar voando. Então, até o Rui Marim, coloque um sanguíneo num quarto fechado, escuro. Se colocar uma vela com uma cruz para ele ver a cruz, mais nada. Porque se você colocar ele dentro de uma igreja, ele vai para a cruz. Mas daqui a pouco os vitrais, daqui a pouco está olhando para a lâmpada. Ah, tem um data show ali. Ah, os ventiladores, tem caixa de som. Ah, tem uma faca na mão de Abraão ali. Será que vai matar o cordeiro? Né? Então, devagar. Então, sanguíneo, entra num quarto escuro, fechado, com uma cruz e uma velinha para clarear a cruz. Não tem mais nada para você olhar. Porque o sanguíneo, o defeito do sanguíneo são 2. Língua, porque fala demais, e o olhar.
Porque ele quer ver tudo. Eles são as pessoas expansivas, então eles querem ver, eles querem se envolver. E justamente estes dois elementos acabam prejudicando o seu mundo interior. Porque ele fala demais, depois se arrepende extremamente, ele vê muita coisa e isso influencia no interior dele. Né? Então, o sanguíneo, aprender e estabelecer oração. Perseverante. Tem que aprender a ter perseverança, sanguíneo. Que ele não tem perseverança. Se tem uma coisa que os sanguíneos são, é inconstantes. Então eles pegam fogo muito rápido. Acabou. O animalzinho que pode traduzir o sanguíneo só uma borboleta. O sanguíneo é uma borboleta. Então, já viram uma borboleta? Voando, parou aqui. Não fica em nenhum lugar. A borboletinha fica voando para todos os lados. Esse é o animalzinho do sanguíneo. Enquanto o colérico são um bando de cavalo, né? E um pincher, os sanguíneos são borboletas. Eles não têm constância. Eles não param. Pode ver, você vai num lugar onde tem borboletinha, só fica para lá e para cá. Então, os sanguíneos, aprender a estabelecer constância, perseverança. Ai, meu Deus do céu, parece que isso... Qualidades. Vamos apresentar as qualidades desses irmãos. De fato, os sanguíneos são maravilhosos nesses pontos das qualidades. Sanguíneos são brincalhão. O sanguíneo chega brincando. Se ele chegar num ambiente, numa festa, ele chega como se todo mundo fosse amigo dele. Aí, meu amigo, tudo bem? Vai. Então, ele tem facilidade de se envolver, porque ele é brincalhão. Sanguíneo é criativo. Então, o sanguíneo gosta de contar piada, o sanguíneo gosta de contar piada, gosta de envolver todo mundo, de brincar. Ai, vem pra cá. Não, fica, você tá quietinho, vem cá. Às vezes a pessoa tá querendo ficar quieta, deixa ele em paz, né? E o sanguíneo tá lá, não, vem aqui, vamos se envolver. Ele aproveita as pessoas, ele gosta de estar com pessoas. O sanguíneo não gosta muito de solidão. Então o sanguíneo gosta de... A casa do sanguíneo sempre vive cheia. Se tiver 2 sanguíneos, a vida daquele povo é uma festa. Se casou com uma mulher e um marido sanguíneo, esse povo gosta de aventura. Sanguíneos amam a aventura. Sanguíneo gosta de viver o momento presente. Então vamos fazer um churrasquinho, vamos curtir, alegria e tal. É agora, gente. Então é o momento, ele está ali 100%. Ele gosta de viver com intensidade aquilo ali. Né? E ele gosta da casa sempre cheia. Então são características muito boas. O sanguíneo gosta de aventuras. Então são pessoas que topam aventuras. Vamos lá para o São Miguel a pé. Ai, enquanto falou mate, nossa, só de pensar já me deu uma canseira. Será que não dá para a gente ficar essa tarde dormindo? Né? Assistir uma Netflix? Não, vamos sair, vamos ver pessoas. Vai estar o Frei Gilson lá, né? Vamos lá então e tal. Então ela gosta de estar no meio de pessoas, ela é calorosa, ela é afetuosa, né? O sanguíneo é uma fonte de inspiração. Então, sanguíneos, ajudem os melancólicos a sair do mundo triste deles. O sanguíneo dá vida para eles. Nossa, tal, conta uma piadinha, o melancólico dá uma risadinha falsa, tal, mas tá bom, pelo menos você fez ele rir. Eles não são muito simpáticos, né? Então, os sanguíneos fazem muito bem. Bota o ânimo dos fleumáticos para cima, irrita os coléricos, né? Porque coléricos não são muito afins dos sanguíneos, porque eles são muito expansivos, marcam muito, né? Os sanguíneos são pessoas generosas, pessoas de um coração muito bom, gente. Né? São pessoas fáceis de ser agradadas. Não é difícil de agradar um sanguíneo. Né? Um elogio já inflama. Né? Os sanguíneos querem fazer as pessoas dar risadas, querem despertar o bom humor. Né? São pessoas felizes. Então, características muito positivas, né? Muito boas dos nossos irmãos sanguíneos e que fazem muito bem para nós. É bom ter sanguíneos por perto. O problema é quando o sanguíneo ele é quase uma hemorragia. Daí eles são chatos.
Sabe um sanguíneo que é hemorragia? Que é o tempo inteiro aquele negócio. Tem sanguíneos que são mais equilibrados, mas tem sanguíneos que são hemorrágicos, e aquele negócio assim, é irritante. Eu acho que ele não se suporta, às vezes. De tão... É que ele exagera, tudo é brincadeira, tudo é piadinha, daí difícil de conviver. Defeitos dos sanguíneos. Vamos lá para os defeitos dos sanguíneos. Os sanguíneos são superficiais, né? Não tem profundidade. As manifestações, guardem. Eles não têm profundidade, gente. Então, é tudo muito superficial. Eles não querem aprofundar nada. Eles querem, é tudo muito superficial. São inconstantes. Os sanguíneos facilmente são dados às paixões da sensualidade. Então, facilmente o sanguíneo se perde nas paixões da sensualidade, né? Com os prazeres mesmo. Se o sanguíneo tomar cuidado, ele se enreda para esse caminho. Sanguíneos são exagerados. São pessoas que dizem palavras de maneira precipitada, para ser legalzão, entende? Mas são chatos. Sanguíneo gosta de zombar das pessoas, tirar sarro, né? E sanguíneo não gosta de disciplina, de ordem. Então, sanguíneo gosta... Confusão. Aí o sanguíneo casa com um colérico, que gosta mais da ordem, ou com um melancólico, aí sofre um pouco. Porque o melancólico gosta de tudo organizadinho. O colérico também tem uma certa disciplina, uma certa ordem. Se o sanguíneo casar com o fleumático, é até mais tranquilo. Porque o fleumático, ele não quer a ordem mesmo, né? Então, está feita o desastre, né? Então, esses são os defeitos do sanguíneo. Nós vamos ver como ajudá-los no caminho. Então, os sanguíneos se irritam rapidamente, mas aquela impressão que marcou ele vai embora. Esquece. Ele esquece facilmente. Você bateu, depois ele... vida que segue. Não, mas desculpa, sanguíneo, você acha que ele ficou machucado? Não, já foi. Tá tudo bem. Isso é um aspecto bom dele, né? A coisa não fica muito tempo ali. Enquanto o melancólico e o colérico é marcado, e a coisa fica ali, e ele vai ver uma oportunidade para se vingar de você, o sanguíneo não. Tá bom, vida que segue, eu sei que você errou, tal. Ele chora, daqui a pouco ele está dando risada, daqui a pouco ele está contando piada, daqui a pouco ele está chorando. É uma confusão, né? Por isso que eles são superficiais, eles vivem o presente. É momento de chorar? É momento de dar risada? Vamos contar risada. É momento de contar piada? Vamos contar piada. Então, é assim, difíceis, né? Esse ser. A batalha, portanto, do sanguíneo é controle. E é por isso que muitas vezes um sanguíneo não vai gostar muito de colérico, porque o colérico é controlador. Então tem alguma pessoa que vai me ditar regras, aí fica difícil. Vamos para os remédios práticos para o sanguíneo. O sanguíneo, ele deve chegar à virtude da humildade. Por quê? Porque o sanguíneo é muito vaidoso. O sanguíneo se acha demais, né? Uma coisa que o sanguíneo, você está conversando num grupinho lá, nós estamos contando alguma coisa. Chega um sanguíneo, de quem que ele vai falar? Dele. Ele precisa falar dele. Ele precisa se colocar em evidência. Não, deixa eu contar um negócio que aconteceu comigo, é semelhante. Então, ele sempre vai se colocar em evidência, né? Então, sanguíneos, humildade. Para de inchar, de inflar. Enquanto o colérico se inflama através do orgulho, da autossuficiência de que eu me basto, o sanguíneo, ele precisa que as pessoas fiquem jogando confete nele. Você é maravilhoso. Eu sou mesmo. Nossa, você conta piada e você alegra todo mundo. É verdade, entende? Então, como é bom, né? Eu trago todo mundo para a felicidade e tal. Então, sanguíneos,
não falem tanto de si. Guarde um pouquinho dessa beleza que você é para você, né? Mortificação para o sanguíneo. Precisa mortificar os olhos e a língua. A grande batalha do sanguíneo é a língua. Fala demais. Tudo tem que comentar. Ele sempre tem que botar o bico dele. Deixa eu dar o meu palpite, né? Então, o principal alvo do sanguíneo é a língua. E os olhos, porque faz com que ele seja superficial. Ele não consegue ter profundidade em nada. Então, tudo faz com que ele vive uma grande divagação. É como eu estava falando, lembra? Se eu estava indo... Para onde você está indo, sanguíneo? Para a porta. De repente, passa um bichinho. Nossa, passou um passarinho. Deixa eu seguir ele. Mas para onde que eu estou indo? Não sei. Então, ele se divaga. Divaga muito fácil. Viaja. Então, volta. Sanguíneos têm uma grande dificuldade. Que na primeira batalha, por exemplo, se eles estão fazendo alguma coisa, surge um imprevisto, eles desistem. Sanguíneo desiste muito fácil. Sanguíneo não é perseverante. Ele até inflama as pessoas para ir, mas ele mesmo não vai. Vamos lá. Por exemplo, se você quer fazer uma boa divulgação para ser um excelente vendedor, sanguíneo. Fala para mais de metro. E envolve, não a promoção, ela fala até coisa que não existe lá, né? Aquele produto lá faz 1001 coisas que não faz. Mas você fala, nossa, do jeito que ele falou, eu acredito, faz. Só que, na hora de tacar fogo, eles tacam. Mas depois eles tiram o corpo fora. Eles não perseveram, não. Né? Na escolinha, os amigos vão fazer trabalho. Quem vai botar fogo na turma? Sanguíneo. Vamos lá, vamos montar uma maquete da escola assim, assim, assim. Quem vai executar? Ou vai ser o colérico ou o alcoólico. O fleumático não vai fazer nada, né? O sanguíneo não vai fazer nada, porque no meio do caminho, gente... Não, vocês fazem o que vocês... O fleumático... Não, gente, o que vocês decidirem tá bom para mim. O melancólico vai se culpar e vai se cobrar, o colérico vai se mostrar autossuficiente e vai fazer. Um dos dois vai fazer. O melancólico na perfeição, com que ele vai ter que fazer tudo. O colérico na autossuficiência de mostrar que ele é capaz. O sanguíneo, o que vocês levar tá bom. O fleumático, tá bom, gente, 7? Para que 10? 7 também passa, né? Então, não é assim. Então, sanguíneos. Surgiu a primeira dificuldade? O sobrenome de vocês é perseverança. Mas vocês dizem desistência. Vamos desistir, gente? Então, sanguíneo de Santo Afonso. Tem um texto de Santo Afonso que recomenda o seguinte, olha, para os sanguíneos, um grande incentivo é perseverar na luta. Caiu, vacilou, começa de novo. Então, a inconstância do sanguíneo precisa ser transformada em constância, de tal modo que eles aprendam a ter propósitos e não coloca muito propósito muito intenso. Vou começar a ter vida de oração, sanguíneo. Ele veio, ouviu o Padre Rogério pregando sobre meditação, sobre como fazer oração vocal. Gente, hoje eu vou começar e agora vai ser para valer, 30 minutos de meditação. Amanhã ele faz, no outro dia já parou. Para com esse negócio. Faça 3 minutos. Coloca o celular para despertar, mas faça com perseverança. Daqui um mês você coloca 4 minutos. Se ele tomar esse propósito, ele sai daqui fogo, todo mundo, nossa, ele converteu e mudou de vida. Gente, ele está pegando fogo. Ele chega na casa dele, já acabou o fogo. Ele vai fazer a meditação. Ai, meu Deus do céu. 35, 20 minutos. 26. Está acabando. 29. 30. Ufa, estou livre. Amanhã ele já não faz.
que já cansou. Então, sanguíneos, aprendam a fazer coisas concretas com fidelidade. Não bota muita coisa na conta. Faça pouquinho. Vou rezar o terço todos os dias. Não. Reza um mistério primeiro. E seja fiel ao mistério uma semana para ver se você aguenta. Ah, deu certo? Semana que vem reza 2. Deu certo? Na outra reza 3. Deu certo? Na outra reza 4. Não, agora eu vou rezar o rosário. Ai, meu filho, você não vai nem terminar esse rosário, acabou o fogo. Porque você não é perseverante. Então, Santo Afonso diz, faça coisa com perseverança, mas faça pouquinho. Mas 5 minutos de meditação é muito pouquinho. Tá bom, mas seja perseverante. É melhor que você faça pouco com perseverança do que muito sem constância. Sanguíneos, uma coisa muito boa para vocês é todas as noites fazer exame de consciência. Para ver as pataquadas que vocês fizeram durante o dia. Quanta porcaria foi falada. Ai, como é muito bom falar de sanguíneo, gente. Eu gosto. Exame de consciência, para ver se vocês estão tendo propósito. Quais são os seus propósitos? Estabeleça, escreva, 1, 2 e 3. Todo dia, antes de dormir, você vai lá. Propósito número 1, foi cumprido? Foi. 2, não. 3 também não. Amanhã de novo. Propósito número 1 foi cumprido? Não. 2 não. 3 não. Então, amanhã eu vou cumprir de novo esses propósitos. Coloque 3 propósitos e faça todos os dias análise para ver se você está cumprindo com eles. Então, sanguíneos, deixar de falar coisas frívolas e fúteis, examinar-se frequentemente. Sanguíneos precisam gostar, aprender de se confessar, né, para ter propósitos e reconhecer suas faltas. Enquanto o melancólico gosta de se confessar, os sanguíneos não são muito de confissão, não. O sanguíneo gosta mais do fervo. Mas na hora de mexer com a consciência dele, ele não gosta, porque ele é superficial. Ele gosta de auê, de bagunça. Mas mexer com a sua consciência, de olhar para a sua interioridade, de mudar a sua vida, não gosta não. Então, a cura do sanguíneo é a seguinte, um exemplo heróico de São Domingos de Gusmão, que foi aquele que recebeu de Nossa Senhora a revelação do terço, né? São Domingos de Gusmão, que é o fundador dos dominicanos. A boca só se abra para falar as coisas de Deus ou sobre Deus. Para o sanguíneo isso daqui é difícil. Fale com Deus ou de Deus. O problema é que o sanguíneo gosta de falar de tudo. História, né? Grande dificuldade do sanguíneo é a caridade fraterna. Por quê? Porque embora ele se comova fácil com as pessoas, com as dores dos outros, né, ele vê uma pessoa passando uma dor, ele se comove, ele não é muito capaz de se colocar no lugar do outro. E já passa. Enquanto o melancólico vai perseverar ao lado daquela pessoa, o sanguíneo não tem muita... Por quê? Porque o sanguíneo é ativista. Ele vive num ativismo constante. Fazendo. Entre rezar e fazer, o que o sanguíneo quer? Não quer rezar. Eles não gostam muito de rezar, não. Gostam de rezar coisa rápida, que a gente possa se envolver, que não precisa ficar parado. Me paralisou, me deixou. Meu Deus do céu. Então, sanguíneos, lutem contra a distração. E são as coisas externas que impedem o interior do sanguíneo de chegar à profundidade da sua alma. O mais importante da alma sanguínea é perseverança e fugir das distrações. Assim como o colérico tem que ser manso e humilde, o sanguíneo precisa ser perseverante e atento, menos distraído. Porque senão o sanguíneo fica divagando e se dispersando com muita facilidade. Então, basicamente, isto é o temperamento sanguíneo. Nós vimos então
2 encontros, os 2 primeiros temperamentos, os fleumáticos, os melancólicos, hoje os coléricos e os sanguíneos. Como eu disse no primeiro encontro, quando eu comecei a discorrer sobre os temperamentos, né, podemos dar exemplos assim dos temperamentos, rapidamente. Não sei se todos vocês conseguiram diagnosticar mais ou menos qual o temperamento. Ah, padre, eu me incluo nos 4. Tudo bem. Lembra que eu falei? Nós podemos ter características de todos os temperamentos, mas nós temos um temperamento. Como eu faço para analisar o temperamento? A partir de tudo isso que nós falamos nesses 2 encontros, você precisa olhar para você, mais ou menos, da idade dos 4 aos 7 anos. Como você reagia diante das situações. É ali que você vai identificar seu temperamento. Hoje, talvez você tenha sido influenciado por muitas coisas. Pelo meio que você vive. Você tenha sido influenciado pelas virtudes. Uma pessoa que está buscando a virtude há 10 anos, ela não pode ser disso no mesmo tanto que ela era 25 anos atrás. Mas eu não acho que você é tão irritado. Então, logo você não é colérico. Não, mas teve um processo de crescimento. Eu não acho que você é tão morto. Mas também a pessoa cresceu, ele reagiu. O fleumático não é morto só, né? Você via... Eu achava que você era uma lesma, mas você até que é espertinho, né? Você olha para a pessoa assim, não é fleumático, né? Porque ela é esperta, não é tão... Entenda, vou dizer aqui, retardada, no sentido de atrasada, né? A palavra retardada significa atrasada, não que tenha um problema mental. Então, eu não achava que você é tanto assim. Eu vejo que você é mais... Nossa, mas eu não acho que você é tido, que você sofre tanto. Então, a pessoa vai se aperfeiçoando através da virtude. Então, como que você enxerga o seu temperamento? Lá, na sua infância. Como que você era? Era uma criancinha engraçadinha, faz... né, já ri. Talvez o colérico olhe para ele e fale assim, mas que tontão, né? O que está fazendo isso? Um sanguininho já vai rir, né? Então, você vê que a criancinha sanguininha é avoadinha, ela fica ali e tal. O colériquinho mais bravinho, não gosta de ser mandado, faz isso. Não gosta de ser mandado. Manda num colériquinho. O colériquinho você tem que dobrar o bichinho, porque o bichinho é violento, agressivo, bravo, irritado. O melancólico, sempre ali, tudo muito intenso, chora no quarto. E o fleumático é aquele ser assim que você não vê reação. Né? Será que esse ser não tem partida? Né? Então, é aí que a gente precisa analisar. Aqueles que já estão talvez com 60 anos hoje, sofreram ao longo da história, seja pelo ambiente que vive, pela própria história de vida, pelos pais, pela cultura que foi criado, pelas virtudes, pelo crescimento, ou mesmo pelos vícios. Pode ser que uma pessoa tenha despencado no abismo dos vícios, você fala assim, essa pessoa aí é colérica porque ela é muito irritada. Às vezes não. Às vezes foram os vícios da vida, as perdas que ela foi sofrendo ao longo do caminho, que fez com que a pessoa ficasse desse jeito. Então assim, você tem um temperamento, podendo ter características diversas de todos os temperamentos, como afirma o Royo Marin. Por quê? Porque a nossa compleição é única. Não tem como você ser colérico fleumático. Gente, é incompatível esse negócio. Como que você vai ser ao mesmo tempo colérico, de reação rápida, e fleumático morto? E não marca? Não dá. Pode ser que você só não reaja tão rápido, mas seja uma pessoa com raiva. Então, dá uma olhadinha para a criança. Talvez a ajuda dos nossos pais possa colaborar um pouco, porque talvez você não... Mãe, quando eu era criança, eu era muito briguento. Eu pegava martelo e dava na mão das pessoas, né? Eu pegava a pá e tacava na cabeça do irmão, quebrava vidro. Gente, eu tinha um prazer. Na frente da minha casa tinha um hospital que foi abandonado. O meu prazer era pegar pedra para tacar no vidro, para quebrar os vidros lá do hospital. Hoje se transformou numa escola. Eu depredei aquele lugar com muita pedra. E pá! Que coisa mais deliciosa ver um vidro estalando, né? Quebrando. Eu era terrível. Tem uma outra coisa que eu fazia. Eu comprei uma época assim, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, um laser. E eu saía apagando o poste das ruas.
num quarteirão assim, eu ia apagando, porque você pega o laser, bota lá no relé, naquele negocinho pretinho, luz, a luz automaticamente apaga. Então eu gostava de escurecer as ruas. Né? Então era bem, assim, gostava de algumas sagas, né, de aventuras. Deus me salvou, vocês podem ver, né, no ministério sacerdotal, porque senão eu teria tudo para ser terrível. Coitado, né? Mas Deus faz as coisas certas, do jeito certo, me pescou, me amou e infinitamente cuidou de mim. Então, tá aí, né? Só o último ponto. Um exemplo só para a gente tentar olhar dentro dos temperamentos a reação de cada temperamento diante de situações, né? Claro que a reação não é... é assim. Mas, por exemplo, vamos pensar que nós tivéssemos... Eu costumo dar esse exemplo. Nós tivéssemos ali do outro lado uma plantação de milho. E todos nós estivéssemos no grupo de 4, cada um de um temperamento, e surgisse lá na cabeça do sanguíneo, gente, vamos fazer uma pamonha? Mas como? Ali tem um milharal ali do lado e tal. Quem é o primeiro a botar fogo? O sanguíneo. Vamos, gente, pamonha é uma delícia. Paladar. Sanguíneo gosta de comer, sanguíneo gosta de envolver. Nós vamos comer, vamos ficar ao redor do tacho. Então vamos, gente. Então, sanguíneo é isso. Só que ele não pensa, ele não planeja. Que ao ir, a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa levar um saco, a gente precisa levar uma faca para ajudar na colheita e tal. O sanguíneo vai. Quem vai fazer isso e pensar racionalmente? Colérico. O melancólico como vai reagir? Gente, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque na hora que nós estivermos chegando lá, o dono vai chegar. Vai dar tudo errado. Não, vai por mim, gente, por favor. Fleumático, ele quer que vocês vão. Faça a pamonha para ele comer. Né? Então, mais ou menos assim que vai reagir os temperamentos. Num velório, o sanguíneo vai chegar quando o caixão estiver no meio lá da sala, da capela mortuária, normalmente faz escândalo. Escândalo não somente gritando, mas chorando. É tudo muito... né? Então, ele é expressivo no sentimento. Só que 5 minutos depois ele está lá fora, contando piada. Para todo mundo, alegrando todo mundo. Lá dentro, ele viveu o momento presente. Ele estava sofrendo com aquilo, mas já passou. O colérico, ele vai solucionar as coisas práticas. Então vamos lá ver a coroa, vamos lá ver o cemitério, o buraco onde vai pôr de fundo, né? Vamos pagar e tal. Então o colérico vai resolver aspectos práticos. O melancólico vai ficar com um terço ali chorando. E ao ver o sanguíneo, ele vai se decepcionar. Porque ele entrou aqui e fez um escândalo, chorando. E agora está lá fora contando piada. E o pai está aqui dentro. Parece que ele não tem sentimento, né? Então, ele vai ficar assim, horrorizado com as ações do sanguíneo. Ele é dissimulado. Ele tem 2 caras. Né? Não é 2 caras. É que o momento ali presente, ele viveu com intensidade, chorou. Acabou. O melancólico vai chorar 1 semana, 2 anos, 3 anos. Ai, que triste, eu perdi e tal. E o fleumático, nem sei se tem lugar aí, mas não sabe o que está acontecendo. Né? Brincadeira. O fleumático está ali, pacífico, né? Coitadinho. Sem reação. Morreu, né? Morreu. Brincadeiras à parte, né? E emoções intensas. Mas é mais ou menos assim o funcionamento dos temperamentos. Claro que a gente não vai colocar, lembra do primeiro encontro que eu falei, colocar numa caixinha e você é assim, funciona assim, assim, assado. Mas para a gente se conhecer, como eu funciono. E a partir do momento que eu conheço o meu funcionamento, o que a gente vai fazer? Buscar as técnicas de virtude para ajudar a ser uma pessoa melhor. Na próxima semana, eu vou fazer o último encontro de temperamentos. E aí eu vou usar esse livro do temperamento que Deus lhe deu, e aquele livro do temperamento no matrimônio, e vou fazer os casamentos dos temperamentos. Então vai ser um jogo interessante. Colérico casado com colérico. Como funciona?
colérico casado com melancólico, colérico casado com fleumático, colérico casado com sanguíneo. Sanguíneo casado com melancólico, sanguíneo casado com fleumático. E aí a gente vai vendo. E como isso influencia na vida com os filhos. Filho de pais coléricos, fleumático, judiação. Filhos de pais fleumáticos e uma criança colérica, a criança normalmente vai dominar, se os pais forem muito fleumáticos. E ele trabalha alguns temas muito interessantes aqui, dessa questão dos temperamentos na convivência familiar, né? Então nós vamos tratar disso para encerrar esse tema dos temperamentos e podermos seguir adiante com os pontos que eu quero tratar, tá bom? Então semana que vem a gente vai falar sobre a combinação dos temperamentos. Como dominar uns filhos, né, com um temperamento diferente do nosso. Porque, gente, eu conheci uma família que o pai era sanguíneo, a mãe colérica, a primeira filha veio colérica e a segunda filha veio fleumática. Imagina, colérico sanguíneo, os pais, e um filho fleumático. Os tipos de comparações que eles faziam da primeira filha com a segunda eram trágicos. Nossa, a minha primeira filha faz pá. Quando eles conheceram essa questão dos temperamentos, eles falaram assim: padre, a gente fez muito mal para nossa filha. Porque ela é mais lenta. Só que a gente achava que tinha problema. Vamos, filha, faça coisa. Porque a outra era considerada a melhor filha. E para o colérico isso é bom. Para o fleumático, você vai pisando nele, coitadinho. Então, às vezes faz muito mal. O coitado do fleumático, ele morre esmagado. Aí se um temperamento estragado, um colérico estragado, gente, é terrível. Imagine um sanguíneo estragado. Agora, se os dois estiverem na virtude, é outra coisa, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. E aí encerramos essa questão do temperamento. E vamos passar para o próximo capítulo, que vai ser os evangelhos, né? Que eu prometi que nós iríamos estudar o texto dos Santos Evangelhos. Vamos fazer nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de seu bendito e amado esposo, São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Então até a próxima semana, Deus, e uma boa noite a todos.